Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor. Eu sou a Amanda Becker, eu sou a presidente da Liga de Cardiologia da Unicesumar. Nossa aula hoje é sobre morte súbita em atletas, que não é uma fatalidade. A nossa aula é uma aula em conjunto com 3 ligas, que é a LACAN, a LAOET, que é a Liga de Urgência e Emergência, e a Liga de Medicina do Esporte, também da Unicesumar. O doutor que vai ministrar a nossa aula hoje é o Dr. Nábio. Ele foi o criador da cardiologia do esporte no Brasil e também fundou o primeiro ambulatório dessa modalidade aqui no Brasil. Ele é doutor e professor em cardiologia pela USP, especialista em cardiologia e medicina do esporte, ganhou o prêmio Jabuti de Ciência. Obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui e desejo a todos uma ótima aula. Muito obrigado, Amanda. Obrigado, meus colegas e futuros colegas, e também aqueles que não são médicos, mas estão nos vendo também. Eu fiquei muito feliz de ser convidado, porque eu gosto muito de conversar desse assunto, principalmente com estudantes de medicina e com pessoas que vivem o esporte. E o título pode ter chamado a atenção de algumas pessoas que eu vi pelo Instagram, que me perguntaram por que não é fatalidade. Então, eu quero começar explicando o que quer dizer isso. Morte súbita não é uma fatalidade, porque fatalidade é terremoto, inundação, raio, coisas desse nível. A morte súbita, na verdade, é um paradoxo de um indivíduo que é preparado para fazer esporte de alto nível, olímpico, profissional de alto nível, etc., e que acaba tendo um evento que pode levá-lo à morte súbita se não for atendido convenientemente. Vocês viram, há 2 meses atrás, da seleção da Dinamarca, o jogador de futebol que teve uma parada cardíaca e que foi recuperado por manobras do que a gente treina, o ACLS, o BLS. Veio a equipe de emergência que estava presente no local, com desfibrilador e tudo, e conseguiu recuperar aquela parada cardíaca, que se não fosse recuperada se chama de morte súbita. E a fatalidade é algo que a gente não tem poder de evitar. Enquanto que, por isso que a gente diz, uma morte súbita de um atleta, praticamente todos eles tinham uma causa que não foi resolvida. E eu sempre digo, o esporte não mata. O que mata são excessos, uso de drogas, doenças não diagnosticadas ou doenças não valorizadas. É aquela velha história, tem um pouquinho de hipertensão, tem um pouquinho de colesterol, tem um pouquinho de diabetes, e vai e acontece o problema. Esse pouquinho que devia ter sido tratado, muitas vezes é esquecido porque é pouquinho. E está errado isso. Principalmente quando a gente fala de atletas. E hoje, atleta, a gente pode dividir o atleta profissional de alto nível, seja ele da terceira divisão do futebol, seja ele da divisão A, é atleta. Tem um atleta de olímpico, um atleta de jogos regionais, seja lá o que for. E tem o amador, que somos nós. Na atlética da faculdade, eu jogava basquete, com meus 1,70 m, que era na época, mas jogava bem, poxa vida. Mas pelo menos o grande problema, esse atleta mesmo de faculdade, etc., ele é um amador que vai disputar as partidas ou jogos quando ocorrerem. E como é que a gente tem que fazer, na verdade? Primeira coisa, lembrar que morte súbita no esporte é um evento raro, mas extremamente midiático, extremamente preocupante, porque imagina aquele jogador da Dinamarca que caiu esse ano aqui, vocês não imaginam a emoção das pessoas que estavam assistindo. Então é a mesma coisa que aconteceu com que não morreram. Por exemplo, a Gabrielle Andersen, a maratonista dos Jogos de Los Angeles, 1984. Ela entrou no estádio era como última colocada na maratona.
mas ela entrou cambaleante, andando para lá e para cá sem noção, completamente fora de si por desidratação e hiponatremia. E o que aconteceu? Nada, não fizeram nada. Ela chegou até a linha final, praticamente quase que ela morreu. Ela acabou ficando 3 dias na UTI, desidratada, insuficiência renal, foi uma complicação, porque ela entrou num quadro de desidratação aguda, com hiponatremia e várias outras alterações que iriam levá-la à morte. E por conta desse fato da Gabriele Anderson Sais, ela foi feita uma resolução no Comitê Olímpico Internacional em que todo atleta que estiver passando mal por alguma razão que seja, é obrigado tirá-lo da prova. Esquece a medalha, tem que estar vivo. E as causas de morte súbita que eu queria colocar para vocês, para depois vocês fazerem algumas perguntas, a gente usa alguns critérios. Bom, primeira coisa é que a morte súbita no esporte é raríssima, mas é cheia de publicidade, cheia de preocupação e absolutamente um paradoxo de um jovem que acaba tendo uma morte, uma parada cardíaca. Como pode isso? O sujeito foi esportista a vida inteira. Bom, primeira coisa, nós classificamos didaticamente as mortes súbitas usando a idade como corte para diagnóstico possível. A gente usa 35 anos, mas podia ser 40. Por que 35? Porque até hoje, o 35 anos era a idade que todos os atletas profissionais deixam de ser profissionais. Mas isso acontecia até uns 15, 20 anos atrás, né? Hoje em dia, vocês vejam, o LeBron James, com mais de quase 40 anos, nós temos vários jogadores aí que estão jogando acima dos 35 anos e jogando bem, dando tudo que pode, sendo diferença na hora da decisão. Então, a história dos 35 anos ficou como didática. Morre um atleta ou tem uma parada cardíaca um atleta. Primeira pergunta, qual é a idade dele? Tendo essa idade, eu vou chegar a alguns critérios que eu vou levar para frente. Em geral, a principal causa de morte abaixo dos 35 anos são as causas genéticas ou, pelo menos, que tem uma origem, uma mutação genética ou até uma malformação congênita pode acontecer. Em geral, é genética. E quais são as principais causas de morte súbita? Outro problema, qual é o lugar que você está vendo isso? Você está estudando isso no Brasil, no norte, ou no centro-sul, no centro-oeste ou no sul? Você está falando da Europa ou da Ásia? Então, cada lugar tem o critério, nós temos que levar em conta as condições geográficas do local e das doenças preponderantes naquele local. Nos Estados Unidos, a principal causa de morte súbita em jovens atletas tem sido a miocardiopatia hipertrófica nas formas obstrutivas, assimétricas, etc. E por que isso? Porque existe uma preponderância de nascimentos com essa doença. E o que acontece entre nós aqui? Entre nós, a taxa da mutação genética levando a miocardiopatia hipertrófica é em torno de 1 em 500 nascimentos. É bastante, né? No Brasil, hoje, parece que os estudos, que são sempre um problema estatística no Brasil, é 1 em 600 nascimentos. Nos Estados Unidos, é 1 em 500. E na Europa, qual é a principal causa de morte súbita de jovens abaixo de 35 anos? Começou os estudos na Itália, no norte da Itália, na região de Vêneto, de Veneza, onde, por uma segregação racial natural que teve, as famílias acabaram casando entre si e provavelmente houve um aumento de incidência dessa mutação no norte da Itália, e que é a displasia arritmogênica, hoje chamada miocardiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Então, o indivíduo nascido na Itália, no norte da Itália, se tiver uma parada cardíaca, a primeira hipótese diagnóstica vai ser uma displasia arritmogênica. Nos Estados Unidos, vou pensar em miocardiopatia hipertrófica. E no Brasil? No Brasil é um problema, vai ser meio no jeitão. Porque eu que estudo esse assunto há mais de 30 anos,
A impressão que a gente tem clínica é que a principal causa de morbidade e mortalidade de atletas no Brasil são as arritmias cardíacas, provavelmente pós-viróticas, porque somos um país tropical, onde as viroses são muito frequentes. Não estamos falando do Covid ainda não, estamos falando das viroses em geral, os Coxsackie vírus e os outros e outras viroses que tem adenovírus e assim por diante. Elas são provavelmente, na nossa impressão, a principal causa de problemas cardiovasculares, cardiológicos em esportistas e atletas brasileiros. Isso que dá essa impressão. Acima dos 35 anos, no mundo inteiro, seja Brasil, Estados Unidos, Europa, em todas as suas, tirando a Europa Oriental chamada, que antigamente era ligada à União Soviética, mas a Europa Oriental é diferente. Os outros países, França, Suíça, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, a principal causa de morte tem sido principalmente, acima dos 35 anos, é a doença aterosclerótica coronária. Então, morreu ou parou ou teve um evento cardíaco um atleta com 43 anos de idade. Primeira hipótese diagnóstica, quando a gente está lá sem fazer necropsia, sem nada, é a DAC, doença aterosclerótica coronária. Em 90% dos casos é essa doença. Ah, pode ter outra? Pode, mas essa é a principal causa que a gente vai buscar. Recentemente nós tivemos o caso de um atleta brasileiro que morreu, morreu acho que foi nos Estados Unidos, isso, jovem, 15 anos de idade. Era um atleta que saiu de Campinas, foi referenciado para estudar nos Estados Unidos e praticar futebol, o soccer, futebol, o nosso futebol. Não, desculpe, ele foi fazer basquete. E ele foi selecionado com 15 anos já para jogar nas equipes americanas, do curso secundário deles. Muito bem, ele teve uma morte súbita recentemente. E nós fomos buscar o que aconteceu. Ele tinha feito os exames aqui em São Paulo, muito bem feitos, diga-se de passagem, completos, há 2 anos atrás. Só que faltou um exame. O ecocardiograma feito nele não viu as origens das coronárias, que dá para ver, na maior parte das vezes, e que no jovem, garoto, adolescente ou menor, tem que ser procurada na hora que você pede. Eu peço um ecocardiograma para um atleta de 15 anos, ou adolescente, ou abaixo dos 18 anos, eu peço para ver a origem das coronárias dele. Mesmo num adulto mais avançado, também hoje dá para fazer, mas você tem, como seria uma coisa normal de se ver, não é. Muitas vezes a pressa de fazer o exame, ou porque o convênio, sei lá, eles fazem, não veem, não procuram ver, só se aparecer na cara do exame a origem das artérias coronárias saindo da aorta. Quando tem origem anômala, é a segunda ou terceira causa de morte súbita no mundo. Então, primeiro as causas genéticas, segundo as causas congênitas, e a origem anômala é considerada causa congênita, porque houve uma rotação errada na formação da aorta e dos vasos da base e as coronárias. De qualquer maneira, então, é a segunda causa ou terceira causa. Nos Estados Unidos é a segunda causa, a origem anômala de coronária, que esse garoto brasileiro que foi jogar lá acabou tendo. Por que chegaram a essa conclusão? Primeiro diagnóstico foi infarto agudo do miocárdio. Agora, infarto em jovem, a gente vê, parece que é notícia de jornal, né? O sujeito teve uma parada cardíaca ou morreu, foi infarto. Nem perguntaram que foi infarto, sempre é infarto, e não é. Agora, num jovem desse, eu falei, não é infarto. Aí veio, não, foi infarto. Então, se foi infarto, por aterosclerose, puxa, é caso para ser publicado na Circulation, na melhor revista do mundo. Então, na verdade, foi o quê? Foi um infarto por origem anômala de coronária, que é a segunda causa nos Estados Unidos e é uma das causas que acontece entre nós também, logicamente. Bom, enfim, as causas variam assim. Existem causas chamadas
independentes da idade, são as arritmias cardíacas. Nós podemos ter arritmia fatal com miocardiopatia hipertrófica, com displasia? Sim, podemos. Mas temos aquelas chamadas arritmias sem alterações estruturais do coração. O coração simplesmente é normal, você faz a necrópsia dele, a necropsia, e você olha o coração, examina, não tem nada, não tem doença nenhuma. Do que ele morreu? Então, provavelmente, se ele tivesse feito um eletrocardiograma antes, no mínimo, se tivesse alguma doença ritmogênica, como síndrome de Wolff, Parkinson-White ou alguma outra canulopatia, apareceria no eletrocardiograma. Então, nós estamos falando de causas de morte súbita. Primeira, depende do local onde acontece. Segundo, depende da idade desse paciente para a gente chegar à probabilidade, qual a probabilidade daquela doença. Em terceiro lugar, vai depender do resultado da necrópsia. E aí, eu queria abrir algum parênteses. Nós estamos falando, então, de causas estruturais e causas arritmogênicas. Existem algumas doenças que podem levar à morte súbita que não são cardiológicas. Por exemplo, anemia falciforme. Eu lembro de casos, por exemplo, somente se for da raça negra ou afrodescendente, pode uma queixa de dores articulares, você tem que lembrar que pode ser anemia falciforme nesse atleta. Então, tem que se fazer a pesquisa da falcização das hemácias. E se ele não tiver anemia, ter traços de falciforme, nós devemos sempre lembrar que essa doença de traços de anemia falciforme, se tiver em ambiente de excesso de calor, desidratação aguda, pode falcizar as hemácias, levando a trombose e morte. Então, é uma das causas de morte súbita? É. E os americanos fizeram um estudo nas Forças Armadas Americanas, com recrutas afrodescendentes, e descobriram que por ano chega a morrer mais de 100 recrutas afrodescendentes de anemia falciforme. Então passaram a fazer a triagem, principalmente nos afrodescendentes, de anemia falciforme, para exatamente ter cuidados e evitar essa morte, porque o esporte para eles pode desencadear numa desidratação aguda a morte súbita por anemia falciforme. Então, seria uma dessas outras causas. E as outras causas que a gente lembra também, tirando as doenças, são os ambientais, que eu chamo. Essa daquela atleta que eu falei de Los Angeles, com desidratação aguda e hiponatremia. Então, nós temos hiponatremia, hipertermia, corridas de maratona. Por exemplo, em Jerusalém, em Israel, e na Inglaterra, e mais algum outro país, se a temperatura ambiente estiver acima de 32 graus Celsius, não tem corrida. Não tem. Com todo o investimento que você fez, porque a temperatura elevada leva a risco desses indivíduos morrerem por desidratação ou por hipertermia. Então, é importante lembrar causas não cardiológicas de morte súbita. A hipertermia, hiponatremia ou desidratação, acidente vascular encefálico, DPOC e TEP, que podem levar à morte por doenças desse tipo. E eu lembro que, não sei se vocês ainda, se alguém de vocês lembra, há 10 anos atrás, um jogador do Benfica chamado Ferrer, era um húngaro que jogava no Benfica, que no vídeo, se vocês quiserem ver no YouTube, tem, infelizmente, a morte dele, ele jogando um lateral do Benfica com a camisa vermelha, ele vai buscar a bola na lateral que tinha saído, ele não chega, ele para e cai para trás morto, em parada cardíaca. E ninguém fez nada nele. Por que não fizeram nada? Depois eu fui investigar, será que ele morreu de miocardiopatia hipertrófica? Aí os colegas nossos, presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, inclusive, nos relatou, falou, olha, ele foi TEP, tromboembolia pulmonar. Mas como? Pois é, esse atleta estava afastado fazia quase um mês por lesão muscular na perna, ele estava voltando, puseram ele quase que precocemente
para jogar e acabou tendo uma TEP. E o pior de tudo não é só isso. O pior é que ninguém fez manobras de ressuscitação. E aqui uma lembrança para todos os estudantes e colegas que estão nos assistindo. Quem pratica atividade esportiva, ainda mais sendo profissional da saúde, seja estudante de medicina, médico ou não médico, mas profissional, tem que conhecer as manobras de ressuscitação mínimas que sejam, mínimas, ou com o BLS, ou com a CLS, ou o TECA1 e TECA2 da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem que conhecer, para não ficar que nem bobo olhando lá uma parada cardíaca. E eu digo isso, olha, eu tive experiências bastante, vamos dizer assim, vamos dizer, muito duras. Eu frequentava um clube, frequento um clube aqui em São Paulo, chamado Clube Sírio, onde eu jogo lá meu basquete, e num dia terminado o bate-bola, que a gente joga 21 quadro, assim, fui lá, naquele meio-dia e meia, uma hora, para a gente tomar caipirinha, não sei o quê. Aí estou chegando e falo, oh, doutora, alguém caiu ali. Como caiu? Quando eu fui ver, o indivíduo estava caído no chão, tava, foi tomar lá alguma bebida e caiu. Cheguei e estava em parada, mas não tive dúvida. Comecei a massagear, comecei a fazer. O que aconteceu? Consegui, por acaso, salvar aquele indivíduo, aquela vítima. Uma semana antes eu tinha feito o curso do ACLS. Estava tudo na cabeça, tudo na memória. Foi uma sequência assim de livro. Consegui salvar aquele indivíduo. São coisas que a gente. Deus que colocou a gente lá, não tem outra explicação. Eu podia estar no banheiro e ia morrer. Imagina. Então acontece, você tem que ter conhecimento, por pior que seja, você sabe o que fazer. E isso é importante. Imagina você correndo no parque da cidade, aí em Maringá, em outra cidade qualquer, que tem um parque, e alguém do seu lado tem uma parada cardíaca e cai. O que você faz com ele? Você sai correndo para chamar, oh, socorro, socorro. Não. Fica do lado dele, cuide dele para ele ficar bem confortável, veja se ele está em parada. Se tiver em parada, inicie a massagem. Esqueça boca a boca, é massagem. São 100 massagens por minuto. Pô, mas vai ter que fazer. E vai fazendo 100 até chegar alguém te ajudando. Enquanto isso, não saia do lado da vítima. Essa é a principal. Como é que a gente aprende isso? No BLS, ou TECA2, ou a CLS e o TECA1. Tem que aprender fazer saber o que fazer para não passar vergonha nem ficar depois triste de não ter ajudado em nada aquela pessoa. Isso é sério, é importante. Vocês não imaginam, parece que a gente chama essas coisas na nossa vida profissional. Eu tive um outro caso do clube, um indivíduo, um senhor de idade, velhinho, e eu estava lá tomando lá minhas caipirinha pós-jogo, de repente falando, doutor Nabil, o homem caiu com a cara em cima do prato. Falei, pelo amor de Deus. Cheguei lá, realmente, em cima do prato, caiu em cima do prato dele, que tinha, entre outras coisas, farofa, e ele de bigode. Parece brincadeira. Limpei o bigode dele, eu na época tinha que ter respiração boca a boca, dei um soco no peito dele para começar a massagem cardíaca e vamos lá, respiração boca a boca. Até que aí chegou o bombeiro da piscina, falei, vai para a boca que eu vou aqui na massagem. Continuamos massageando. De repente ele estava em midríase, começou a fazer miose. Falei, opa, está entrando oxigênio no cérebro dele, está vivo. Fui ver, a pulsação dele estava 30, 40, falei, está vivo. Continuamos massageando, aí vamos levar ele para a enfermaria do clube. Levando ele para a enfermaria do clube, ele acordou. Acordou. Não precisei nem entubar nem nada. Ele saiu andando comigo. Bom, precisa dizer que eu fui carregado, parecia uma procissão com eu nos ombros. Salvador, Salvador. Foi bom, estava na época começando a carreira, né? Então, foi ótimo, fiquei conhecido. Bom, enfim, o que aconteceu com ele? Era um velhinho de mais de 85 anos, tomando caipirosca daquela bem grande, comendo um churrasquinho, sei lá, carne, espetinho de churrasco com farofa e tudo, aquela bendita farofa. Bom, ele começou a comer bêbado, tampou a glote dele porque ele não mastigava bem e a carne tampou a glote dele.
quando eu dei o soco, destampou, foi o que salvou a vida dele. Não sei nem por que eu dei soco. Aquela famosa, a gente vê na televisão que tá dar soco, dei soco. Hoje em dia não se usa mais isso, evidentemente. Mas olha, salvei a vida dele sem querer. E bom, proibiram de comer espetinho, só come quibe, né? Que aí pelo menos já tá, a carne já está bem moída. Vai. Então são coisas que a gente no dia a dia tem que saber o que fazer. Bom, isso aqui era uma visão geral das mortes súbitas que eu quis falar para vocês. E agora, se tiver alguma pergunta, a gente vai respondendo. Se eu lembrar de algum caso, eu vou contando para vocês. Vamos lá. Amanda, estou pronto. Oi, doutor. Ó, então E vamos aí? lá com aquela primeira Gostaram Gostou da conversa? maravilhosa, maravilhosa, de verdade. Obrigado. Ó, aquela primeira pergunta que eu mostrei para o senhor. Participei como atleta da modalidade de atletismo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 1984. Olha só, você foi companheiro da Gabriele Anderson, hein? Ou, ao fazer alguns exames clínicos 6 meses atrás, soube que estou com uma fibrilação atrial. O que fazer? Poxa, interessantíssima pergunta e muito atual. Vamos lá. Primeira coisa, hoje, 2021, o que a gente está percebendo? Dezenas e dezenas de atletas que há 30 anos atrás, ou por aí, praticavam esporte de alta intensidade, quase que sem nenhum descanso, tiveram adaptação cardiológica para o coração de atleta. O coração cresce, ele se dilata e depois se hipertrofia fisiologicamente. Porém, alguns indivíduos que a gente não sabe dizer quem vai ser, os átrios também dilatam. E o que acontece? Quando eles dilatam, algumas fibras do circuito elétrico do átrio acabam se rompendo. São microtraumas, vamos chamar assim, rompimentos quase que invisíveis, porém acabam formando focos como se fossem várias pilhas no átrio e acabam levando na idade mais adulta, acima dos 50 anos, 60 anos, a fibrilação atrial e flutter atrial. E o que nós estamos encontrando hoje, atletas na faixa de idade sua, na faixa dos 60 anos para cima, com fibrilação atrial. E geralmente eram atletas que eram muito, mas muito abnegados, treinavam demais, vamos chamar assim, hoje a gente sabe disso. Então, alguns indivíduos que treinam demais, por uma razão provavelmente genética ou biológica deles, desenvolvem essas arritmias chamadas fibrilação atrial. Eu posso dizer o nome porque foi matéria de jornal. O Muricy, o técnico Muricy do São Paulo, Abel Braga, Renato Gaúcho, esse aí que perdeu a Libertadores, e mais alguns outros, tiveram fibrilação atrial. E foi feita a ablação deles agora, recentemente. E não são os únicos. Eu tenho vários atletas, por coincidência, mais da área do basquete, inclusive, com fibrilações atriais. Fixas, persistentes ou crônicas, como vocês quiserem classificar. E por conta do que? Você vai pesquisar, eram indivíduos que treinavam muito, por muito tempo e durante muitos anos. Então, isso parece que é uma característica que facilita a fibrilação atrial. Os indivíduos que praticam exercício de muita intensidade por muito tempo. Há pouco tempo atrás, eu examinei um jogador brasileiro que joga no Japão. Inclusive, ele é o artilheiro do futebol japonês atualmente. Ele, mais 2 brasileiros, treinam só de tarde no Japão. Padrão lá deles. Resolveram contratar um personal para treinar todos os dias de manhã. Os 3 brasileiros, depois de 2 meses, ou pouco mais do que isso, de treinamento, começaram a ter arritmia cardíaca, extrasístoles frequentes. E qual foi a causa? Investigamos, será que foi o Covid? Será que foi não sei o quê? Não.
foi exatamente o excesso de treinamento, que é uma situação discutida muito hoje, que pode levar a arritmias, e essas arritmias extrasistólicas ou a própria fibrilação não são de causar morte, mas causa morbidade. E, de repente, pode também levar à morte, por que não? Então, é importante a gente lembrar, o excesso de treinamento físico hoje é considerado uma doença que pode acontecer em atletas que treinam demais. E como evitar isso? Na verdade, é meio chutado. Nós temos que acompanhar esses indivíduos, fazer exames rápidos, com frequência, principalmente dosagens dos lípides sanguíneos, do cortisol e manter uma atualização do eletrocardiograma e do Holter nesses indivíduos. O que pode acontecer? O cortisol aumentar, os lípides, o HDL, colesterol principalmente cair e levar e outra coisa, há uma diminuição da resposta imunológica de antiviral, por exemplo. Então, os indivíduos têm uma tendência a desenvolver viroses com mais frequência e aí pode até levar a fibroses cardíacas dessa virose e causando arritmias cardíacas. Vamos lá, Amanda. Nossa, maravilhosa explicação, doutor. Ó, a próxima foi... Zulo é um grande professor de educação física, um personal muito conhecido e valorizado aqui entre nós. Muito obrigado pela presença, hein, Zulu? Boa noite. Gostaria de saber se a hipertrofia ventricular esquerda em corredor de endurance é um sinal de alerta. O que fazer? Veja só, Zulu. A hipertrofia ventricular esquerda é o padrão encontrado em atletas como coração de atleta. A minha tese de doutorado era coração de atleta, hipertrofia ventricular esquerda, fisiológica versus patológica. Quando é atleta, ele tem uma hipertrofia que confunde com doença. Então, o que vale pesquisar? Temos que saber se ele tem a função cardíaca normal, a gente vê isso pelo ecocardiograma e, na dúvida, pela ressonância magnética do coração. É uma situação que tem que ser muito esclarecida e é importante, professor Zulu, tem que ser um cardiologista que conheça esporte. Se for um professor de cardiologia que não tem contato com a parte de esportes, ele pode ter problemas de diagnóstico, de saber se aquilo é doença ou não é, sem desvalorizar nenhum professor. E aqui eu queria dar um exemplo. Na Inglaterra, em Londres, antes dos Jogos Olímpicos de Londres, anos atrás, foi feita uma pesquisa comandada pelo professor Sanjay Sharma, que é o cardiologista dos Jogos Olímpicos de Londres e é o diretor médico das maratonas de Londres. Ele é do Hospital St. George, em Londres, e resolveu mandar para 3.000 cardiologistas ingleses 3 eletrocardiogramas. Um eletrocardiograma de um corredor de curta distância, de um corredor de longa distância, maratonista, e de um lutador. Só mandou o registro dos elétrons sem dizer mais nada. Dos 3.000 cardiologistas ingleses, só 12 a 15% que acertaram o laudo do eletrocardiograma. Erraram. E por que erraram? Porque não estão afeitos à área do esporte. E os laudos foram os mais variados dentro do conhecimento deles. Então, eu não me meto a tratar visão dupla, miopia. Eu posso, pelo meu diploma brasileiro de medicina, eu posso. Só que de oftalmologia, eu só sei usar o óculos, mais nada. Se me perguntar o que é isso, o que é aquilo, eu falo, legal, aprendi na faculdade e nunca mais estudei isso. Eu sei o que é extracisto, o que é arritmia, mas agora, miopia, eu sei assim por causa de ler jornal. Então, cada um na sua. Se você quer ter dúvidas ou tirar as dúvidas de uma hipertrofia ventricular esquerda, tem que procurar um médico que tenha experiência com atleta ou que conheça isso. Aliás, vou aproveitar e fazer propaganda, Amanda. O nosso curso online chama Curso de Extensão em Cardiologia do Esporte, feito por uma empresa chamada Medicine Cursos. São 50 horas online, tudo, com vários professores, doutores,
de cardiologia do esporte, explicando o que é fisiologia, o professor Turíbio Barros, tem a parte de nutrição com a doutora Andréa Zácaro, tem a parte de imagens com o doutor Ibrahim Mascarelli Pinto, que é diretor do Dante Pazanese do Laboratório Fleury na parte de ressonância, tem tomografia, etc. Um curso muito bem feito, você pode ter acesso às aulas durante um ano, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, e o curso ele pode ser, depois vocês vão ver, pode ser pago em 10 vezes, olha que legal, tipo Casas Bahia. Mas é um curso, chama Curso de Extensão em Cardiologia do Esporte, pela Medicina e Cursos. E ainda tem o nosso livro, viu, Amanda? Ô, Lançado louco. esse ano aqui em novembro, chamado Cardio Esporte na Prática, pela editora Ateneu. Ateneu é com TH, que está disponível, ele é bem legal, viu, o curso. Nós falamos, inclusive, da atividade física pós-Covid. Muito bom, Amanda. Ainda nós temos aí um espaço para conversar, eu estou à vontade. Espero que vocês Ó, estejam gostando e entendendo o que a gente está falando. tem bastante pergunta, doutor. É, que legal. Vamos lá, vai ler. Leia, Amanda. Então, é importante relatar para o médico que realiza o ecocardiograma que se trata de um atleta, assim ele mesmo se atentará às origens coronarianas? Puxa, que pergunta interessante. Sabe por que isso? Porque às vezes o colega esquece, ou ele tenta ver, e se não deu certo, ele não vai procurar outra posição para pegar as artérias coronárias. Então, quando eu vou pedir, não precisa ser atleta, não. Todo jovem que faz ecocardiograma, eu peço, favor, observar a origem das coronárias. Isso é uma coisa simples, não demanda custos a mais, é apenas que demanda um pouco mais de tempo. Então, é importante você pedir. Aliás, uma coisa para vocês que são estudantes de medicina ou mesmo colegas, todo exame que eu peço de uma maneira personalizada. Por exemplo, teste ergométrico. Eu não ponho assim, solicito teste ergométrico. Eu ponho assim, solicito teste ergométrico até exaustão no atleta ou no paciente. Por quê? Se você parar na submáxima, você perde uma chance de diagnóstico que pode estar numa zona silenciosa, que você não perde. Então é importante ir até a exaustão. Outra coisa, eu aviso o paciente, se você for fazer o teste ergométrico e entrar na sala e você perguntar, não é médico, desculpe, você pega a tua roupa e vai embora. Por que isso? Não é porque eu desprezo quem não é médico, é lógico que não. A minha filha mais velha era professora de educação física formada na USP e hoje ela tá no Catar ajudando na formação lá do Campeonato Mundial de Futebol. O importante é que o médico presente ele vai analisar a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, níveis de pressão, comportamento da pressão, diagnóstico clínico, e tudo isso faz parte do contexto. O teste ergométrico não é só o ST da onda do eletrocardiograma, ele é um contexto clínico. E própria lei exige que seja com médico no local. Ele não precisa, ele pode estar com a ajuda do educador físico, sem dúvida. O profissional de educação física faz parte da nossa vida, da minha vida principalmente. Desde o começo da cardiologia do esporte, eu trabalho junto com profissional de educação física e nutricionista. Isso é uma coisa que eu não abro mão. É a E aí, continuação daquela pergunta. E caso exista uma origem anômala das coronarianas, a prática esportiva é totalmente proibida? porra, que pergunta boa, hein? Isso aí é para pensar. Nós temos mais ou menos 8 tipos de origem anômala de coronária, viu, Renato? E é importante, só para definir o que seja isso, a mais comum é na origem da coronária direita, sai a coronária esquerda junto. As duas saem. Só que a esquerda, para poder atingir o local que ela irriga no coração, ela passa entre a pulmonar e a aorta. Então ela fica entre as duas artérias. Na hora que você faz exercício físico, a aorta aumenta o diâmetro e a pulmonar também. Se ela tiver no chamado trajeto maligno, ela pode provocar uma pequena compressão ou uma grande compressão, ou até só de encostar pode desencadear uma arritmia cardíaca.
Então, é importante, quando a origem da anômala for diagnosticada, nós sabermos, fazendo hoje a angiotomografia de coronária, qual é o trajeto que ela vai ter, se esse trajeto é maligno ou benigno. Se for benigno, eu tenho casos. Eu tive um jogador do Cruzeiro de Belo Horizonte, um que é camaronês, da seleção do Camarões, ele foi afastado porque acharam uma origem anômala de coronária dele. Quando foi afastado por um grande centro médico aqui em São Paulo. Quando eu revi o caso dele, a origem das coronárias anômalas dele era uma origem benigna. Ela não passava entre a aorta e a pulmonar, ela passava por cima. E depois ela descia sem nenhum tipo de pressão, nem nada. Então, foi liberado. Foi liberado. Então, é muito importante quando você desconfia ou tem diagnóstico, um dos diagnósticos comuns é um teste ergométrico isquêmico em jovem. É uma causa de morte súbita em jovens abaixo de 15 anos também. Então, você desconfiou, procura saber qual é o tipo dessa origem e se ela é do tipo maligno ou benigno. Show de bola. O Renato também perguntou. Oh, o áudio tá bom, hein? O Antes da Renato prática. é estudante também ou é médico? E do Renato responde pra gente. Antes da prática esportiva, quais os exames recomendados na atualidade? O teste ergométrico, o ecocardiograma e o eletrocardiograma? Ou precisa do Holter 24 horas, inclusive em jovens? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, a gente falando seriamente, nós temos no Brasil 2 diretrizes de cardiologia do esporte, e por acaso eu sou o editor principal delas. A primeira e a segunda foi atualizada há 2 anos atrás. Na nossa diretriz, para evitar com uma grande confusão, nós exigimos 2 coisas. Como geral, uma consulta clínica especializada e um eletrocardiograma de base. Agora, quando a gente está falando com profissionais ou com pessoas que praticam esporte de alto nível, nós vamos continuar com teste ergométrico até exaustão, ecocardiograma e um perfil de laboratório. A diretriz não pode obrigar as pessoas a fazerem exames, mas o mínimo é o eletrocardiograma. Agora, vamos diferenciar. Veio um garoto o irmão jovem da Amanda, tem 12 anos de idade, que pratica esporte no colégio. Eu vou fazer teste ergométrico, eco? Não. Eu já sei a informação do pediatra, se ele tem alguma coisa ou não, se não tem, não é hipertenso, não é nada, muito bem. Consulta clínica e um eletrocardiograma e 3 exames de laboratório. Hemograma, urina tipo 1 e uma dosagem de glicemia. Basta. Agora, pode acontecer de ter problemas? Pode. Nós descobrimos, por exemplo, fazendo exame em 600, vamos chamar, adolescentes e pré-adolescentes que estavam em nível de preparação para serem atletas olímpicos num grande clube de São Paulo, em 2 clubes de São Paulo, foram 600 garotos e garotas. Encontramos nas meninas mais de 60% delas com infecções urinárias. E aí, como é que pode? Fala, bom, primeiro, falta de orientação sexual da família. Não falaram claramente para elas dos riscos que podem ter uma vida sexual precoce. As que tinham e as que não tinham, não eram todas que tinham, evidentemente. Mas algumas delas, principalmente a turma que é da natação, tomavam o seu banho, treinavam na piscina, pegavam o maiô ou sei lá o que seja, a sunga, penduravam no armário do vestiário, deixavam secar lá. Aquilo forma mofo, bactérias, tinha um monte de tranqueira lá e acabava dando infecções urinárias. Falta de orientação higiênica. Tomou banho na piscina, vai para lavar. Não pode deixar secar onde você quiser. Vai para lavar. Isso a gente não está no livro. Isso aí, a gente orienta porque aprendemos isso. Como é que eu ia imaginar que 60% das meninas iam ter infecções urinárias? Pô, tá louco. Nem sente nada, não queixa nada. Não, provavelmente não. Era ainda
era um pouco de várias coisas que podiam dar infecções ali. E vocês sabem, as infecções geniturinárias em meninas é muito fácil acontecer pela própria anatomia dos genitais. Então, é muito fácil, por exemplo, não usar bidê. Eu proíbo minhas pacientes, sejam elas crianças, adolescentes ou idosas, não se usa bidê. Alguém sabe o que é bidê? Ainda deve ter alguém que use. Por que isso? Porque o jato do bidê, ele traz bactérias da região anal e acaba dando infecções por Escherichia coli com grande frequência. Então, tem que usar chuveirinho e de cima para baixo, nunca de baixo para cima, para evitar a contaminação da região perianal e genital. Então, são coisas por exemplo, todas as meninas aprendem. Usou banheiro, usa chuveirinho em seguida, qualquer que fosse, número 1, número 2, tem que usar chuveirinho. Por quê? Porque evitar infecções geniturinárias que são frequentes. Ah, isso vai levar a complicações? Ué, todo mundo sabe que infecções urinárias graves vai levar até para UTI às vezes. Então, cuidado, nós temos que ter higiene, temos que ter cuidado. Aliás, tudo, né? Agora com essa história do Covid, com esse Covid que veio lá da África, olha só, eu já tomei minhas 3 vacinas, mas a gente tem medo, né? E eu tive Covid em fevereiro, depois de estar vacinado 2 vezes, e mesmo assim fiquei dentro de um quarto no hospital 3 semanas, com Covid. É um treco chatíssimo, para não dizer que eu rezava todo dia para não morrer. Eu não precisei ir para a UTI, não precisei entubar, não precisei de oxigênio. Mas, como temos CRM, né? Eu tive arritmia cardíaca, tive sangramento intestinal, coisas que só o CRM acontece, né? Como que você conseguiu? Vai conseguir. Mas eu saio dando graças a Deus e a Nossa Senhora de estar vivo. É o que basta. Justo. Doutor, o Renato ele é aluno de medicina no 3º ano. Ah, legal, Renatão. Boas Ó, perguntas, viu? ele postou mais uma. O doutor citou o soco pré-cordial. Continua recomendando antes da RCP? Não, ele não está fazendo parte mais da ressuscitação. Hoje a RCP, a ressuscitação cardiopulmonar, ela tem que ser baseada na massagem pelo externo, fazer 100 massagens por minuto. Então você imagina, né? Tem que ter alguém do teu lado, que você não aguenta. Mas é o jeito. E mesmo assim, fazendo uma boa massagem, seguindo todos os ditames do TECA ou do ACLS, o resultado de sobrevida é em torno de 10%. Dentro de uma UTI, chega a 20%, 30%, mas imagina, dentro de uma UTI. Então, não é bem assim, a gente tem que tentar realmente fazer alguma coisa. O que não dá é para ficar rezando, né? Porque eu lembro das minhas paradas cardíacas do clube, quando eu massageava o paciente, em volta de mim tinha um círculo de mão dada rezando. Eu acho que religião ajuda muito, aliás, a espiritualidade salva mais vidas do que muito remédio. Mas, na hora, eu falei, gente, eu preciso de alguém para me ajudar. Não é só rezar, precisamos de alguém também trabalhar junto comigo. Isso só para lembrar que a gente tem muita emoção numa dessa, não é mole, viu? Você sozinho atender uma parada cardíaca com todo mundo que é leigo te olhando, nossa, haja coração, porque realmente. E no meu consultório, são 47 anos de consultório, de bairro, térreo, construído de consultório, eu tive uma única parada cardíaca. E foi horroroso, porque a pessoa entrou com dor no peito, em vez de ir para a sala de consulta, ela foi para o banheiro e trancou a porta. Morreu dentro do banheiro. Aí aquela confusão. Aí eu aprendi também, vocês aprendam isso, banheiro tem que ter porta de correr e não porta de abrir e fechar. Porque vai que acontece alguma coisa, ele não está atrapalhando abrir a porta. Minha mulher, que é nutricionista e também designer, a Miriam, ela me falou, porta de correr. Eu aprendi, tem que ser porta de correr mesmo. Caiu dentro do banheiro e aí você não consegue, você teve que arrombar a porta. Como é que você faz? Todo mundo na sala, teve que sair todo mundo. Foi um único caso, mas deixou todo mundo meio doido, né? Traumatizado. Vamos. Renato, fica tranquilo.
que a gente está adorando as perguntas. Em relação aos atletas de final de semana que saem correndo atrás da bola no domingo de manhã, depois de uma semana sedentária, estão mais propensos à morte súbita, independente do motivo? Pois é uma pergunta que a resposta tem que ser um pouco mais elaborada. Veja só, o efeito benéfico do exercício físico é bem conhecido hoje. Ele tem alterações metabólicas, tem alterações elétricas, tem várias adaptações chamadas benéficas do exercício físico. Isso demanda uma aula só sobre isso. Mas o efeito benéfico principal é estimular a secreção do óxido nítrico pelo endotélio. Esse óxido nítrico e outras alterações também, que são benéficas, modificações dos lípides sanguíneos, etc. e tal, duram 36 horas. 36 horas, vamos dizer 40, vai. De que maneira se sabe isso? Medindo. Foi vários trabalhos que são internacionais e até nacionais mostraram isso. Você fazer um exercício físico hoje, você vai ter o benefício para hipertensão, baixa pressão arterial, tudo dura 36 a 40 horas no máximo. Passado isso, perde. Então, se você fizer exercício físico na segunda-feira e o próximo exercício na quinta, perdeu, não adiantou nada, virou um aspecto lúdico, só emocional, que é muito bom, mas é só esse. Se você fizer exercício só no fim de semana, primeiro, você não está adaptado. Então, você vai fazer exercício intenso para querer compensar, você pode desencadear uma arritmia, pode desencadear outros eventos cardiovasculares que podem causar danos e até correr riscos. Imagina, só para você lembrar, você não come nada a semana inteira e vai guardando os pratos e come tudo no domingo. Você vai morrer de comer. Então, o exercício físico é mais ou menos, vamos dizer assim, grosseiramente falando, não cientificamente falando, é mais ou menos isso. E outra coisa, se você fizer exercício, mesmo que seja regular, tudo comportadinho, no domingo, a duração 36 horas. Então, tudo que você fez de bom, se perdeu do ponto de vista metabólico. Do ponto de vista psicológico, deve ser maravilhoso andar numa praia no fim de semana, tranquilo, batendo papo, ou fazendo no clube, ou num parque, ou numa praça qualquer. Então, para ter benefício, tem que ter pelo menos dia sim, dia não. O recomendado, já do ponto de vista internacional, isso aí foi publicado tanto pelo American College of Sports Medicine como a Sociedade Americana de Cardiologia, e nós, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, consideramos também a mesma coisa, mínimo de 150 horas semanais de exercício, e hoje está mudando, estão querendo que se faça 300. Então, vamos falar do mínimo. Um obeso, um sedentário, vai lá, o teu tio que nunca faz exercício, vai na tua casa para beber a cerveja do teu pai. Então, ele precisa fazer exercícios pelo menos 150 minutos por semana. Se você fizer 3 vezes por semana de 60 minutos, já deu 180. Então, já dá para pensar. Então, dia sim, dia não. E toda vez que você faz um exercício, sabe qual é o melhor exercício? É o aeróbico, mas associado ao chamado fortalecimento muscular e propriocepção, que é o equilíbrio. Então, 3 coisas você precisa no exercício: aeróbico, fortalecimento muscular e treinamento de equilíbrio. Um bom profissional de educação física pode resolver esse problema. Eu mesmo, tendo até na família, eu tenho o meu personal que se eu não tiver um personal, a gente relaxa. Não adianta, é um dinheiro bem gasto. Mesmo que seja barato ou caro, é um dinheiro bem gasto, porque precisamos, eu não sei quanto que eu vou fazer de exercício, eu estou fazendo torto ou não estou. E isso é um alerta. Hoje as academias, aí, essas redes maiores, resolveram dispensar os profissionais de educação física e colocar vídeo. Então, o coitado do cliente, primeiro, ele chega na entrada da academia, não tem mais avaliação médica, não tem porcaria nenhuma. Ele preenche um questionário que está superado, não serve para porcaria nenhuma, de 7 perguntas. E a secretária, para não perder o cliente, falou: põe tudo não, põe tudo não.
Então ele assina não em tudo, entra para fazer exercício, começa a fazer errado, torce a coluna, torce o joelho, torce o tornozelo. Porque faz exercício sem nenhum profissional do lado dele. Errado, tem que ter alguém que nos ensine. Senão vira uma verdadeira... É só para ganhar dinheiro, né? É verdade. Doutor, temos mais uma pergunta. As pessoas que foram infectadas pelo vírus Covid-19, alguns estudos relatam que podem causar doenças cardíacas. Qual a indicação de exames para atletas voltarem a praticarem seus esportes? Isso é uma pergunta muito importante, viu? Porque nós estamos ainda no meio dessa coisa do Covid. Existe uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no seu departamento de exercício, eu participei dessa diretriz também. A principal autora é a doutora Cléia Colombo, e o doutor Marcelo, aí do Paraná, Marcelo Leitão, que é médico do esporte e cardiologista aí de Curitiba. Eles fizeram e lideraram, e tem algumas coisas importantes. Em torno de, chega hoje até 22% do Covid internado tem como consequências algumas sequelas cardiovasculares, deixando uma miocardite com virose, por causa não da virose só, mas também da consequência dessa infecção viral, lesões musculares do músculo cardíaco, do miocárdio, que desencadeiam arritmias. Então, uma das coisas que a gente tem feito, eu examinei mais ou menos 70 jogadores entre o São Paulo, Corinthians e Santos, que tiveram Covid. E todos eles a gente pediu para fazer troponina e, nos casos que tinham arritmia, foi para a ressonância magnética do coração também. Então, é importante, mesmo a Covid leve, que não deixou nenhum tipo de complicação, tratou em casa, eu estou pedindo pelo menos um eletrocardiograma e alguma pesquisa de inflamação a partir de 30 dias após o início dos sintomas. Por que isso? Os profissionais estavam voltando a jogar com 15 dias. E nós reclamamos disso. Falamos, nós não sabemos se esse negócio não vai aparecer novidade. Então, a ideia é, para o não profissional, 30 dias ou até 60 dias no máximo, revisão cardiológica mínima, consulta clínica, dosagem de troponina e eletrocardiograma, sem dúvida, no dia da consulta. E compará-lo, se for possível, com eletrocardiogramas anteriores. Nós pegamos muitas pequenas diferenças quando comparamos eletro pré com eletro pós-Covid. Até 60 dias podem aparecer sequelas cardiológicas. Eu tive mesmo, eu cheguei a ter no meu Holter 22 mil astracistas. Entrei em pânico, né? E, na verdade, foi uma pericardite pequena que deu, graças a Deus corrigi, mas a gente morre de medo, viu? Pelo amor de Deus. Doutor, eu acho que foi isso. Pessoal, eu já vou enviar. Acabou! Eu acho que sim. É que nem consumir sorvete, né? Acabou o sorvete, e agora? Acabou. Ó, as pessoas estão falando que a aula foi maravilhosa, de verdade, eu adorei. A Marina até falou do CRM positivo. Verdade. Bom, eu estou às ordens se vocês um dia precisarem.